Na verdade é assim, Domingos. Eu nunca faço um livro assim, eu acordo e assim, vou escrever sobre Celi. Não. Eu tenho em casa umas 50 pastas, assim, quer dizer, 50 arquivos sobre artistas diferentes. Então o que eu faço? Eu gosto muito de andar em sebos, pesquisar, e vou pegando, aí eu encontro uma revista. Por exemplo, a revista é uma ótima fonte. Aí eu fico fuçando, aí encontro lá entrevista exclusiva com Celi Campelo, ou então Celi Campelo na revista Música, que era uma revista dos anos 70, que foi quando teve uma novela famosa, né, Estúpido Cupido, e botaram ela na capa. Aí eu pego aquela revista, chego em casa e arquivo. Francisco Alves, Jacó do Bandolim, esse pessoal todo eu vou juntando material. Então, quando eu sento para escrever uma biografia, a biografia já está a caminho há bastante tempo, às vezes até 10 anos de pesquisa. No caso de Celi, eu estava baixando o arquivo da revista do rádio, que a Biblioteca Nacional colocou disponível na internet, e aí eu fiquei fuçando lá e vi que tinha muita matéria sobre ela, que eu já tinha também de outras. Aí, como diria Paulo Coelho, né? Quando você quer, que não é dele a frase, quando você quer muito uma coisa, o universo, e você vai atrás, o universo conspira a seu favor. E aí, no dia seguinte, eu fui fazer uma matéria sobre... Um amigo queria me apresentar um cara que fazia documentário sobre música. E a gente ia falar sobre Noel Rosa. Aí, no meio da conversa, eu soube que Dimas tinha feito um documentário. E conversando com ele, ele disse que tinha material de arquivo, que ele tinha entrevistado Vanderleia, Erasmo Carlos, Aguinaldo Raiol, a própria Celi, os irmãos de Celi, o radialista que tinha lançado, onde ele tinha estreado o programa, porque era muito material dos anos 80 também. E algumas dessas pessoas já tinham morrido. Aí eu combinei com Dimas de fazer uma biografia a quatro mãos. Eu peguei o arquivo dele e fui atrás e completei. Aí eu entrevistei muito os dois irmãos, né? Sérgio Campelo, que ele é mais conhecido como Tony Campelo, e Nelson Filho, que é o irmão do meio. Depois eu conversei com o viúvo durante muito tempo, com a cunhada e amigas de infância dela. E aí Dimas, como morava em Taubaté, ele ia conseguindo os contatos para mim. E aí eu fui fazendo, a gente trabalhou assim, eu fiz, depois passava para ele revisava, dava opinião e tal, e o livro ficou pronto. E basicamente foi esse o processo inicial. Gonçalo, agora eu queria que você contasse pra gente aqui a verdadeira história do casamento da Celi Campelo, definitivamente. Eu acho que, Domingos, que esse livro ele traz a versão definitiva dessa história. Por quê? Porque nunca entrevistaram o marido de Celi, que depois virou viúvo, entende? E eu acho que ele confiou muito em mim. Foram 2 anos de conversas por telefone, por e-mail e uma confiança mútua. E ele até tentou convencer os 2 filhos de Celi a falarem para o livro, eles não quiseram, eu respeitei. E a verdade é a seguinte, pelo que eu concluí e pelo que eu acho que está no livro, Eduardo Chacon, o marido de Celi, quando eles se conheceram, ele estudava contabilidade e eles tinham uma diferença de idade de 6 anos. E ela era muito menina, ela se apaixonou por ele com 12 anos. E ele era amigo dos irmãos dela e ele não ia dar bola para uma criança de 12 anos. Só que se ele cresceu, ele mudou de cidade e foi trabalhar em outras empresas e foi parar na Petrobras. Aí ele voltou a morar em Taubaté, porque a unidade da Petrobras era em Tremembé, que ficava 10 minutos de carro. E aí, no meio daquela coisa ali, eles começaram, e ele tinha uma namorada. E ela falava para as amigas, ele vai ser meu namorado. E virou. Só que para ele era muito difícil aguentar tanto assédio. Celi começa com 15 anos e até os 19, quando ela larga tudo para casar, ela lançou 5 discos, ela ganhou 54 mais importantes prêmios do rádio e da televisão no Brasil. Ela desbancou todas as estrelas da época, como Dalva de Oliveira,
Marlene, Emilinha, Hebe, todas elas perderam prêmio para Celi. Celi era uma pirralha. No mesmo ano que ela faz explodir o rock no Brasil, que eles tinham tentado trazer o rock para cá, não conseguiam, Celi explode. Ela cria um mercado para adolescentes que não existia. E nessa de criar, ela, ao mesmo tempo em que ela faz isso, João Gilberto cria a Bossa Nova. Então, quando termina 1959, os dois acontecimentos do ano são Celi Campelo e João Gilberto. E no momento em que o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo. Então era um momento de euforia, os chamados anos dourados. E aí, olha a dureza de Eduardo, que era um cara criado do interior, de família pobre, gigante, com quase 2 metros de altura, que era piada, todo mundo falando assim, ela tá viajando demais. Só que Celi só viajava com o pai e com a mãe, e acompanhada do irmão para cantar. E aí ele resolveu acabar com a relação, ela prometeu que ia largar e casar com ele, entendeu? Aí ela larga realmente, de fato, tudo para ficar com ele. Eu falei para você na primeira resposta que o livro, na segunda parte, que eu botaria o nome do livro, Celi Campelo contra o Mundo. O que acontece com o casamento? Você imagina uma menina de 19 anos, no auge da carreira, com 200 shows por ano, com um programa de televisão, Crush em Hi-Fi, que ela apresentava com o irmão, em primeiro lugar, nas noites de sexta-feira, 5 discos lançados, centenas de milhares de cópias vendidas, 30 compactos. Ela resolve brigar com menos de 1,60 m, ela resolve brigar com todo mundo para casar com o cara. E o cara era aquele tipo caladão, fechadão, que não queria conversa com ninguém e que ameaçou acabar a relação. Aí eu cheguei para ele, nas muitas entrevistas, Eduardo, todo mundo disse que você obrigou Celi a acabar com a carreira para casar com você. Eu falei assim, não foi bem assim. Eu só falei para ela que se ela não parasse com a carreira, eu não casaria com ela. E ela, louca por ele, topou fazer o negócio, entende? Aí, o que acontece em seguida? Celi desaparece da mídia, tá? E aqui tem uma coisa interessante que o livro conta, que é assim, Celi para em 62, em 65, ela já é mãe de 2 filhos e tem uma revelação no livro que ninguém sabia que acabou, quer dizer, ninguém sabia mais ou menos, porque encontrei uma declaração dela lá no fim da vida de que ela tinha perdido um filho na gravidez. Aí, 62 isso, para 65, ela já é casada e tem 2 filhos, um menino e uma menina. Uma menina de 2 e um menino de 1. A TV Record é proibida de exibir programas de futebol aos domingos, jogos de futebol aos domingos. Conta a lenda que o diretor da Federação Paulista foi flagrado na torcida com um amante. Aí ele ficou furioso e mandou parar de transmitir o futebol. E disse que estava dando prejuízo, que não estava levando o público para o estádio. Aí o dono da TV Record, que era Paulo Machado de Carvalho, resolve trazer Celi de volta. Aí ele manda Marcos Lázaro, que depois vira um grande empresário que você conhece do meio musical, convencer Celi a voltar para a TV com o programa dela. Crush em Hi-Fi, só que sozinha, não mais com o irmão Tony, porque tinha largado a carreira para ser produtor musical. Celi não aceita, com o marido ao lado. Aí tem uma segunda tentativa, com o marido ao lado. Tem uma terceira, não se falou, ela ia receber 3 milhões por programa, o que dava 20 salários do marido. Não era pouco dinheiro, 3 milhões. Ela não aceita. Em dinheiros de hoje, daria mais ou menos quanto, você tem noção? Não, bom, em grana de hoje, vai, vamos lá. Se você imaginar o chefe de contabilidade da Petrobras e ela receberia por programa 20 vezes o salário dele, era uma coisa tipo o salário desses caras de hoje aí, Faustão, esses caras aí que ganham 1 milhão. É por baixo, 1,5 né? milhão. Hoje a Celi seria bilionária, Pois né? Na época era o pai dela que era um empresário. Entendeu? No final dessa fase da carreira, ela só conseguiu comprar um apartamento na Amaral Gugel, no Minhocão, de 1 quarto.
Foi a única coisa que ela conseguiu comprar. E aí, o que acontece? Ela se nega, e aí eles chamam Marcos Lázaro, que era empresário de Roberto Carlos, chama o trio, Roberto, Erasmo, e tinha que ter uma mulher para equilibrar o negócio. Acabou sendo Wanderleia. O que se diz, principalmente os biógrafos de Roberto? Que na verdade Celi seria a Wanderleia do grupo, ou seja, uma mera coadjuvante. Eu conversei com várias pessoas e elas deram detalhes suficientes para eu acreditar que na verdade é assim. Ele queria trazer o programa dela para aquele horário. Como ela não topou, eles criaram um outro programa para jovem. Só que o primeiro programa da Jovem Guarda não se chamou Jovem Guarda, se chamou Festa de Arromba. Acharam um nome pesado, ou disseram que a música ia sair de sucesso, ia parar de fazer sucesso, não ia ficar datado o programa. E aí o publicitário Carlito Maia, que militava no Partido Comunista, se lembrou que Lênin falava que o futuro pertencia à Jovem Guarda socialista. Só que ele não botou socialista, virou Jovem Guarda e deu naquilo. Agora, eu pergunto para você, para os seus ouvintes, quem nos está assistindo. E ouvintes também. Ouvintes, o que aconteceria com a carreira de Roberto Carlos se Celi tivesse sido a apresentadora do Jovem Guarda? A importância para Celi Campelo da novela Estúpido Cupido da Rede Globo. Foi a Glória de volta, não como ela queria. Ela tentou voltar em 68, lançou um disco, os 10 anos dela no Odeon. Foi um fiasco, porque ela se recusava a sair de Curitiba, onde a família estava morando, para divulgar. Não aconteceu o disco, não deu certo. Ela tenta em 70, lança um disco, que só vende menos de 500 cópias. Tenta em 72, começa a ser vaiada, porque ela se comportava como uma dona de casa e os caras achavam que ela ia ser uma Jane Joplin, porra louca, aquela drogada. E aí vem a novela. Só que a novela só queriam que ela cantasse o sucesso de quando ela era adolescente. Mesmo ela tentando fazer alguns compactos, não funcionava. Só queriam ouvir Estúpido Cupido, Banho de Lua e Broto Legal. E aí o que acontece? Quando termina a novela, em 77, ela ainda está na sobrevida de shows. Em 79, a novela é reprisada. Ela ainda lança 2 ou 3 compactos e aí ela encerra a carreira. Ela passa 20 e poucos anos fazendo um show aqui e outro ali, mas aí você tem aí 7 ou 8 anos de um câncer terrível que começa em 95 e ela morre em 2003, um câncer de mama que dá metástase, e aí é um período terrível para ela, ela não faz mais shows, nada. Bom, quero agradecer muito, Gonçalo, boa sorte nesse livro, espero um grande sucesso, como foi a carreira da Celi, embora curta, mas eternamente em nossos corações. Rainha do rock, né? Exatamente. A mãe do rock nacional. Isso. Eu lhe agradeço muito pelo espaço e um abraço.